Fala minha gente, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Diga Lá César. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que já prescreveu, Carlo Ancelotti. Bom, por que eu tô trazendo esse vídeo agora pro canal? Na verdade eu tô trazendo simplesmente para eu conseguir deixar aqui documentar algo que eu já tenho vontade de falar, e é algo que realmente eu acho que revoluciona hoje a nossa seleção brasileira. O Ancelotti chegou ontem no Brasil, desembarcou no Galeão e já foi pro hotel Gran Yacht, na Barra da Tijuca, lá na zona oeste do Rio de Janeiro. Eu tô trazendo esse vídeo, apesar de já ter sido muito discutido e tudo, não vou me aprofundar muito, mas é um vídeo que eu acho que é interessante eu trazer, porque isso realmente furou a bolha, né? A gente tá falando do técnico da maior seleção do mundo e provavelmente nós estamos falando do maior técnico do mundo, que ganhou 5 das principais ligas europeias, a Liga Alemã, a Liga Francesa, a Espanhola, a inglesa e a italiana. A gente está falando de um técnico que assume a seleção brasileira pentacampeão mundial há um ano de uma Copa do Mundo. Então é um assunto que realmente abrange muitas pessoas, apesar das pessoas hoje ainda dizerem não, o Brasil não se importa com a seleção, ninguém mais quer saber da seleção brasileira. Eu particularmente sei que é uma mentira, porque quando cogitou trazer uma camisa vermelha, virou um away, talvez um assunto mais comentado da semana. Hoje, eu acho interessante demais o Ancelotti ter assumido a seleção brasileira. Acho que pra ele nunca comandou nenhuma seleção. Acho que pra ele é um desafio novo na carreira. Um cara que já passou por diversas situações dentro do futebol. Situações essas que ele sempre se mostrou muito competente de poder lidar com diferentes jogadores, com características muito aquéns uns dos outros. Igual mesmo quando ele assumiu o Real Madrid, ele estava no Everton. Ele ganhou Liga Francesa com Paris Saint-Germain, com jogadores realmente diferentes e sabe lidar com craques. Ele já jogou e já treinou times com camisa muito pesada. A mais pesada do mundo é o Real Madrid. E ele conseguiu agora 2 Ligas dos Campeões, quase que uma seguida da outra. Uma em 2021-22 e outra em 23-24. E com equipes também bastante modificadas nessas 2 temporadas. Ele acabou perdendo bola de ouro o Karim Benzema. E mesmo assim ele conseguiu se reinventar, mesmo sem centroavante. Ele conseguiu fazer o Real Madrid competir e chegar em mais uma final e ganhar em cima do Dortmund, lá em Wembley. O que eu acho que a seleção brasileira tem a ganhar com o Ancelotti? Ele é um treinador que ele, com certeza, ele tem mais a entregar nos bastidores e fora do campo do que o Ramon Menezes, Fernando Diniz ou Dorival Júnior. Por quê? O Ancelotti é um campeão inquestionável. Ninguém questiona o tamanho da carreira do Ancelotti. E isso é muito importante, porque no momento que a gente estiver precisando de um líder de verdade numa Copa do Mundo, ou que estiver precisando tomar uma decisão muito complicada, como, por exemplo, tirar um Neymar de um time ou jogar um Vinícius Júnior numa posição que ele não gosta, precisamos ter um treinador que consiga sustentar essas decisões. Esses jogadores da seleção brasileira naturalmente ganham muito. Não em questão de dinheiro, eu digo em questão de títulos. Eles ganham muito, são multicampeões, são realmente verdadeiros vencedores. Então, muitas vezes eles se sentem, ou eles têm até mesmo a certeza, que eles talvez tenham mais conhecimento do que alguns técnicos. E o que eu também não discordo. Acho que realmente o Ramon Menezes, por exemplo, não é um treinador de seleção brasileira principal. Eu, até mesmo pelos últimos resultados, eu acho que ele já deveria ter sido demitido, inclusive até mesmo das seleções de base. Mas como não dá para cobrar daquela gestão do Edinaldo, tomara que agora com o Saúde mude, porque com o Edinaldo, de fato, eu particularmente acho que o único acerto foi o Ancelotti. Até mesmo por isso eles anteciparam o anúncio e deixaram o Carleto até mesmo um pouco chateado numa coletiva pré-jogo do Real Madrid. Ele inclusive falou isso, que eles anunciaram de maneira equivocada, porque ele ainda estava em contrato com o Real Madrid. Como ele assina um contrato estando contratado por outra empresa, e isso foi uma coisa que chateou ele, mas eu imagino que o Edinaldo, já sabendo que iria ser afastado, ele gostaria de levar o crédito dessa contratação. Então essa contratação fica dentro da gestão do Edinaldo Rodrigues. Ele, dentro daquela gestão que foi pavorosa, que talvez teve um acerto que tenha sido esse, ele conseguiu pelo menos trazer, e foi um baita acerto, o Ancelotti para a seleção, que eu acho que vai ser um casamento perfeito. Com o Ancelotti nós vamos ganhar a Copa do Mundo? É complicado, porque assim, futebol é muito imprevisível. Uma Copa do Mundo, muitas vezes, não é nem o treinador que tem mais tempo de seleção que vai conseguir ganhar. Na última Copa do Mundo mesmo, o treinador do Marrocos levou o Marrocos para a semifinal de Copa do Mundo. Uma seleção africana e jogando um futebol bom. Assumiu basicamente para a Copa. O Ancelotti, sendo honesto, ele vai ter uns 10 jogos para a Copa do Mundo. É pouco tempo de preparação, mas a gente está falando de um treinador também que ele se provou inúmeras vezes durante a sua trajetória que ele consegue sair das situações de maneira criativa. Ele teve diversos tipos de elenco e ele conseguiu criar esse elenco, um elenco campeão, um elenco competitivo. Acho que o Brasil tem que competir. E aí o Ancelotti vai ser fundamental nisso. Nós vamos ter pouco tempo de preparação. O Brasil vai ter um pouco menos de um ano aí para poder, pouco mais de um ano para poder conseguir
se classificar primeiro para a Copa, que é o objetivo número 1, e enquanto isso já buscando um time. E eu acho que isso passa também muito pelo Neymar e pelos outros jogadores que aqui estão. O Ancelotti vindo para a seleção, acho que foi um baita acerto daí do Edinaldo Rodrigues, porque ele de fato fez uma gestão muito ruim, mas esse foi um acerto em tantos. Se não foi o único acerto, mas pelo menos foi um acerto muito bom. Pro Chaud que fica, para que dê certo, o coletivo vai ser daqui a pouco, vamos ver como é que vai ser, se ele vai dar respaldo total pro Ancelotti para que ele consiga trabalhar, ou se a CBF vai tentar interferir de alguma maneira na convocação ou na maneira de jogar da seleção brasileira. Eu particularmente estou ancelotizado, estou muito feliz com o Ancelotti na seleção. Acho que vai dar certo. A gente agora só nos resta acreditar. O Brasil chega forte mais uma vez e a chegada de Ancelotti passa uma credibilidade muito grande para fora do Brasil, porque nós víamos de uma sequência muito ruim. Perdemos para a Argentina de maneira vexatória. A Argentina ganhou da gente 4-1, mas poderia ter sido 6, 7 e eles ainda estavam sem o Messi. Então o Brasil perdeu para o Paraguai, que é verdade que vem fazendo boas eliminatórias, com bons jogos, mas temos a melhor seleção do mundo em questão de nomes, individualmente. Perder para um Paraguai não é um bom sinal. Empatamos com Venezuela, caímos numa Copa América por uma seleção que sequer foi finalista. Não é uma seleção qualquer, é um Uruguai, que é um jogo muito difícil, foi um 0-0 nos pênaltis. É uma seleção que sequer foi finalista. Então, isso são sinais ruins para a seleção brasileira de como nós estávamos levando esse ciclo. Tomara que com o Ancelotti agora as coisas se resolvam. O que me dá esperança é que também nos outros anos em que o Brasil foi campeão do mundo, principalmente em 2002, o Brasil também se classificou muito longe. Assim, o Brasil, muito longe dos primeiros colocados. O Brasil se classificou na última rodada. Foi um jogo contra a Bolívia, em casa. Então, assim, o Brasil chegou também com um fenômeno mal das pernas, com muitas lesões. Então, isso deixa a gente esperançoso. Eu tô ancelotizado, mais uma vez. Eu acho que vai dar certo. O Ancelotti vai conseguir trazer um pouco de estabilidade para essa seleção, vai trazer jogadores campeões. Se diz sobre o Kaká poder ter uma função fora do campo nessa nova gestão do Ancelotti. Eu acho que seria incrível, porque no momento de Copa do Mundo, no momento de decisão, é importante que esses jogadores tenham a quem conversar. Um jogador que tenha sido campeão, um jogador que tenha trajetória, um Ancelotti que eles olham na beira do gramado e falam: poxa, eu tenho um treinador que ganhou muito, ganhou 5 Champions, e ele vai poder me passar a segurança que eu preciso. E isso vai ser fundamental. Então, foi isso, pessoal. No vídeo de hoje foi isso. Tá falado, minha gente. Obrigado pra você que chegou até aqui. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, que eu vou trazer mais vídeos falando sobre seleção, sobre Brasil, sobre outros clubes aqui. E a gente vai poder falar sobre Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. Então é isso. Muito obrigado. Você que chegou até aqui. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Até a próxima.